Olá, estamos aqui mais uma edição da Capiteste e hoje com a presença ilustre, responsável por esse novo movimento que a CAP começou a executar no ano de 2024. Então, viemos com essa inovação das gravações do nosso podcast, onde está levando uma dimensão, onde a gente está conseguindo alcançar vários públicos e onde aqui a gente vê um pouco de conhecimento, de autocuidado, de parcerias. E aqui hoje estamos com a responsável do Armazém da Criatividade, que tem várias novidades para nos contar. Acredito que muitos estão aí com a dúvida se o ACAPcast vai continuar diante dessa mudança que vai acontecer. Então, eu passo a voz para a Pamela e ela vai mostrar, vai nos dizer um pouco do que o armazém é, tirar algumas dúvidas que muita gente tem. Muita gente também na nossa região não conhece o Armazém da Criatividade, não conhece seus benefícios. Existe aquela interrogação, quem é que custeia, como é, se é pago, como é todo um processo. Então, a gente vai ter aí um bate-papo super legal que vocês vão conhecer e aproveite já, nos acompanha aí nas nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida sobre esse bom empreendimento que a gente tem, que a gente disponibiliza, e a CAP, desde já, Pamela, é muito grata e é um prazer imenso lhe receber aqui. Muito obrigada, gente. É muito bom estar aqui com vocês. Só contando um pouquinho quem eu sou. Eu sou Pamela Dias, sou filha de Aldemar e Lucrécia, irmã de Marinho e de Luana, mas também sou graduada em administração pela UFPE, pelo Centro Acadêmico do Agreste, aqui em Caruaru. Depois eu digo que eu sou cria da UFPE. Depois eu fiz o mestrado em gestão, inovação e consumo. E eu tenho atuado, né, no ecossistema de Caruaru de inovação desde 2019 e 2020. Antigamente no ITEP, que era o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, e depois na Prefeitura e recentemente não, desde 2021, aqui no Armazém da Criatividade, que é Porto Digital em Caruaru. Já começa a falar do que é o armazém, do que a gente faz? Pode Eu ficar à posso vontade. engatar. Hoje, assim, eu vou deixar bem aberta, porque a gente tem aí, como vocês já sentiram, né? Então, a gente tem muitas informações. Então, a gente vai ter aqui um momento bem enriquecedor. Então, fique à vontade, porque eu também quero saber, tenho curiosidade, apesar de fazer um ano da gente já de estar compartilhando a casa e tudo, mas a gente vê, nem acredito que nem 10% da disponibilidade que a gente tem como consumidor, como empresário, Sim. como pessoa jurídica, como pessoa física. Então, nos apresente, Pamela. Maravilha. Eu começo explicando para vocês que Armazém da Criatividade é Porto Digital. Eu acho que esse é o primeiro link importante, porque muitas vezes as pessoas não entendem que nós também somos Porto Digital, só que em Caruaru. E aí começo lá de trás essa história do Porto Digital, que ele surge nos anos 2000, na cidade do Recife, a partir da inquietação de alguns professores, entre eles Silvio Meira, que fazia parte do SIM, do Centro de Informática da UFPE, então sempre o conhecimento próximo da inovação e da tecnologia. Eles tinham inquietação e uma preocupação porque as pessoas que estavam sendo formadas não estavam encontrando lugar, né, para poder se realizar profissionalmente, estavam indo para outros territórios. Então eles tinham o interesse e o propósito de manter essas mentes sabidas ali no Recife. A partir disso, começa-se a ideia do que é o Porto Digital hoje, que esse ano nós fazemos 25 anos de existência. Olha. Então é um ano super especial assim pra gente. E aí Silvio definia o Porto Digital há 25 anos como uma mentira realizável. Porque ele vendia o Porto como ele é hoje, mas ele tinha que vender algo que não existia, né? Que ele acreditava muito, ele, Cláudio Marinho. Então, o Porto Digital surge dessa história, surge desse propósito de manter e de fomentar a região do Recife e vai para o Recife Antigo para revitalizar aquela região, porque a gente sabe o que tem acontecido com os centros das cidades, né? Então, o Porto Digital tem três grandes pilares, que é empreendedorismo, como a gente conhece, a partir dos programas que a gente roda, inclusive tem um programa para falar para vocês que está com chamada aberta. A gente trabalha fortemente sobre o eixo de pessoas, então a gente tem trabalhos voltados para a inclusão produtiva, exemplo do embarque digital no Recife, os trabalhos que o Porto faz com a comunidade do Pilar, que fica muito próximo, e a gente tem o trabalho de território. Então, o Porto hoje tem sobre a sua administração alguns prédios no Recife Antigo, do qual a gente administra, faz a revitalização e ocupa com empresas de tecnologia, que por sua vez essas empresas de tecnologia vão empregar 400, 500 pessoas.
Então, é todo o trabalho, né, de governança para que esse distrito de inovação que hoje a gente tem no Recife Antigo possa ser cada vez mais fortalecido e se, né, cascatear para outras regiões e outros territórios. Então, a primeira vez que o Porto ele sai do Recife Antigo é quando ele cria a nossa unidade de negócio aqui em Caruaru. Isso eu estou falando de 2015, 2016. Então, existia o Porto Digital no Recife, o Porto Digital em Caruaru, que aqui a gente chama de Armazém da Criatividade. Depois da nossa unidade, a gente teve o Hub Goiás, então a gente tem uma unidade sendo gerida e mantida pelo Porto Digital em Goiás, e a gente teve recentemente a nossa unidade no PD Europa, no Porto Digital Europa, que é em Aveiro, e a gente também tem uma estrutura semelhante a essa aqui lá, para que os negócios, para que as startups que já estão no nível de maturidade de internacionalização consigam ter um espaço para também se apoiarem. Então hoje é uma questão que ele não só existe, né, em Pernambuco, não. Ele saiu para o mundo, né? Ele é de Pernambuco para o mundo. Mas o nosso PIN geográfico lá, a nossa localização está sempre aqui em Pernambuco. Boa. Então a gente está hoje ocupando outros territórios, mantendo esse propósito de trabalhar cada vez mais o empreendedorismo inovador, de fortalecer e formar talentos, então sempre olhando para pessoas, sempre olhando para a inclusão produtiva e também ocupando territórios e ocupando também prédios históricos. Aí eu faço uma atualização para o dia de hoje. A gente está aqui nessa operação no polo comercial, a gente vai continuar nessa operação aqui até o São João, então quem quiser e quem tiver vontade de conhecer a nossa estrutura, conhecer os nossos equipamentos, os nossos programas, pode vir que a gente está com a casa aberta. E após o São João, a gente está indo para o centro da cidade, ocupar um prédio histórico e muito querido para a nossa cidade, que é a antiga Fábrica Caruá, que também é conhecida por alguns como Espaço Cultural Tancredo Neves. E a gente vai ocupar esse prédio histórico, pegando o que é muito próprio do nosso DNA enquanto Porto Digital, que é ocupar um prédio histórico e trazer para ele vida, tecnologia, criatividade e pessoas ocupando. E nisso a gente começa também, não é só a chegada do Porto Digital no centro da cidade, né, no coração de Caruaru, que já é muito feliz e muito importante para a gente. Referência de Caruaru, né? Mas a gente está fazendo, junto com esse processo, um processo de revitalização e de movimento para o centro da cidade de Caruaru. Então, a gente está olhando para o centro de uma forma mais ampla. Então, eu te digo que a gente está olhando desde o início ali da SIC, perpassando, pegando difusora, até onde a gente vai estar ali no final daquela estação. Então, a gente está com um olhar de revitalização e de potencialização para o centro da cidade de Caruaru. Então, 2025 é um ano muito especial, pelos 25 anos do Porto Digital e por essa chegada do Porto Digital em Caruaru no centro. Combate, né? Tipo as datas, né? E uma pergunta que geralmente todo mundo está perguntando, em dúvida. Vai para o espaço cultural. Então, vai ocupar o espaço todo? É o espaço de cima, é o espaço de baixo que hoje é utilizado? Como é que vai acontecer isso? Que a gente sabe que toda a parte administrativa do São João, em termos de segurança, é ocupada onde fica o espaço cultural. E onde é que vai ser ocupado? Isso é a saída? O pátio não vai mais funcionar lá? Então, existe muita especulação. Que empresa é essa que está chegando? Hoje a gente conhece, sabe, porque a gente está na casa, faz um ano, antes via visitar, mas a gente passou a ser uma rotina nossa, porque todo mês a gente está aqui, e cada vez que a gente vem, a gente se surpreende do tamanho, da dimensão, de tudo. A gente já utiliza os laboratórios, a gente também é parceira em troca de informações, de fazer parte dessa inclusão, né, levar a inovação, que a CAP também se preocupa muito com essa questão social, de trazer inovação, de compartilhar conhecimentos, captar, que a gente entende que a gente precisa desse espaço para captar os novos que estão chegando agora, os que estão nas suas faculdades, os que estão, inclusive até o estudante de escola, a gente fez um trabalho também para ajudar ele a decidir a área da contabilidade. Então, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber. Que empresa é essa que está chegando e que espaço ela vai ocupar? Que a gente escuta, não, é uma parte federal, é uma parte do estado, é uma parte da prefeitura. Em que espaço ali vocês vão operacionar lá? Eu imagino que a cidade, né, esteja entusiasmada com essa chegada, muito curiosa, e a gente vai, nesses próximos meses, a gente vai compartilhar e dividir muito mais com todo mundo o projeto, as ações que a gente está realizando, mais imagens do projeto de arquitetura. Então, a gente vai, inclusive, chegar nessa etapa de apresentar para os parceiros esse projeto, para que eles possam ter esse conhecimento do que a gente está propondo para o centro da cidade. Dito isto,
já começo de imediato dizendo que o COI, né, que é o Centro de Operações Integradas, que é esse espaço que acontece ali de suporte para o São João, ele permanece no espaço que ele sempre teve. Então, o espaço ele foi cedido pela Prefeitura de Caruaru para nós, Porto Digital, assim como esses outros prédios que eu mencionei no Recife Antigo, para que a gente possa fazer a gestão e o cuidado daquele prédio todo e ocupar uma parte dele com a nossa operação. Então, o COI, ele permanece, aquela entrada da escadaria que todo mundo conhece na cidade, que é em frente à Praça da Criança, aquela vai ser a entrada principal do Porto Digital em Caruaru. Que é um marketing, né? Acredito que vai ser um projeto lindo, né? Lindo, lindo. Quem está assinando o projeto é a Marabu, com o escritório aqui de Caruaru, que a gente prestigiou. Ótimo. Quando você entra naquele espaço, o seu lado direito é ali que vai ser a área construída do Porto Digital em Caruaru, e naqueles acessos que a gente tem uma sala do lado esquerdo e um prédio anexo do lado direito, ele também vai pertencer à operação do Porto Digital em Caruaru. Então, né, de forma simplória, o lado esquerdo daquele grande galpão onde as pessoas foram tomar suas vacinas, foram para muitos shows, ele permanece disponibilizado para que a prefeitura possa fazer durante o festejo junino a sua operação do COI. Os outros demais espaços a gente vai ocupando e a gente vai revitalizar aquela área externa também, aquele jardim. Então, que é muito as lindo, pessoas vão tem poder muitas ocupar muito ali. É. Aquilo vai ser de fato um espaço de muita. Que hoje fica, bem dizer, meio que abandonado, Isso, né? vai ser um espaço de muita ocupação e vivência. A gente vai ter uma cafeteria ali dentro, vai ter Eita. movimentação de domingo a domingo. Eu Então, acredito, tem indo muita pra ali coisa tem. bonita, tem muita coisa boa que a gente está pensando. A gente está fazendo um de para, né, da operação daqui do polo para a operação no centro, trazendo novas propostas de laboratório. Então, vocês vão ter conhecimento. Aguardem um pouquinho, eu sei que tá todo mundo na expectativa. Ansioso, né? Inclusive a gente também, né? Mas eu tenho certeza que a cidade vai ficar muito feliz com o que a gente está levando para o centro da cidade. E vai ficar ainda mais contente da possibilidade, né, desse acesso mais fácil. Porque você falou no início, né, que muitas pessoas não conhecem o armazém. Muitas pessoas às vezes não nos conhecem, porque às vezes não está dentro dessa bolha, né, de empreendedorismo, inovação. Exato. E também pelo acesso. Então, chegar no centro da cidade, chegar num lugar onde as pessoas transitam, onde a gente tem uma escola, a gente fez todo o mapeamento daquela região, né? Então, a gente tem a Escola Vicente Monteiro ali, a gente tem instituições de ensino, a gente tem a Nelson Barbalho, a gente tem o Salgado, a gente tem o NTCPE perto, o PROCON, o SPM. Então, chegar num lugar onde a cidade circula diariamente. Vai ser e mesmo incrível. quem não transite, né? Tipo pedestre, mas tem uma movimentação de carro muito grande. Sim. Porque quando você chega de Recife, que pega ali por dentro do Riachão, então obrigatoriamente você passa por dentro dele. E são os bairros de muito movimento, né? Exato. Ele aquele trecho ali, ele interliga muitos bairros, né? Passa pela rodoviária, passa pelo a estação ferroviária. Exato. Então, onde utiliza aquele percurso, né? E é um ponto que realmente está no coração da cidade, que ele só tem movimento no período junino. A gente sabe que no período junino ali tudo se fica em cima dele. Após o período junino, a gente vê que aquele fica morto, à noite fica esquisito. E eu acredito que o armazém, com essa proposta que vocês aí vão trazer, eu acredito que ali vai dar um potencial muito grande. E sem contar que é um potencial que tem muito espaço, já tem muitos micros, pequenos empreendedores que é daquela região, né? Ali, quando a gente pega da Via Parque, do início dali, onde será o porto, até o viaduto aqui, então ali a gente vê que é tudo, a maioria ali, 90% é de empreendedorismo. Então, aquilo ali circulando, então vai dar um empreendedorismo muito grande, vai dar uma circulada. E sem contar também que vai ser uma extensão, porque a renovação da estação ferroviária está lindo. Ficou lindo, que era um ponto abandonado, era um ponto morto, que também a gente só vê vida no mês de junho, e a gente sente que muita gente vem para a capital do forró, que é como a gente é titulada, e quando chega, onde é que isso acontece? Então, ter um ponto de referência dele. E vocês vai trazer muito turista, vai trazer muito empreendedorismo, e saber de onde acontece, eu acredito que vai ser um marketing muito grande. Vocês estão completando um ano, mas o presente será nosso, né? Para a população, que hoje, assim, precisa de mais. É isso que a gente está trabalhando, é isso que a gente espera, Sheila, que de fato a cidade entenda a nossa chegada no centro da cidade
como uma grande oportunidade para não só para Caruaru, mas para toda a região, Para toda a região do região. interior. Então, a cidade circunvizinha, Toritama, Santa Cruz, Pão de Açúcar, É, Bezerros, Agrestina, Gravatar, Gravatá, Bezerros, é para entender isso como esse grande espaço para todos nós de convivência. Você falou da estação ferroviária, tem o equipamento da estação criativa que foi reformulado, né, reformado recentemente. Então, a gente tem percebido nos estudos que a gente tem realizado como o centro de Caruaru ele está ganhando uma grande força ali, né? uma grande E várias força. entidades e vários outros atores também do ecossistema se aproximando. Então a gente fica muito feliz. Alguns estão chegando porque sabem que a gente está de chegada também, né? A gente está Então, embarcando em é uma breve. porta, né, que abre. Se Então a eles gente está estão bem lá, feliz. por que a gente não está? Eu acredito que isso vai ser trazer um impacto muito grande, né? Um impacto muito grande para a região. Eu Isso. gostaria que você falasse dentro desse impacto, porque a gente aqui tem vários laboratórios, Sim. onde a gente tem laboratório, né, de impressão, tem de estúdio. Esses laboratórios vão ser disponibilizados lá também A gente. para esse atendimento. Como é que o empresário ele Perfeito. consegue lidar? Porque às vezes você começa com eu vou falar tipo assim, eu quero empreender, quero sair de uma CLT para empreender. Então eu tirei aqui meu saldo de FGTS, eu quero empreender, quero inovar. Porque hoje em dia a gente sabe que é o principal de tudo. Se você não tiver inovação, não tiver renovando, então você é aquele empresário que vai ficar para trás. Então, e aqui a gente vê que tem vários suportes que dá para o empresário chegar aqui com pouco e fazer aquele empreendedorismo acontecer. Porque a gente tem laboratórios para que atenda todo tipo de atividades. Então, como é que o empreendedor hoje ele chega? Como é que ele tem acesso? Esses laboratórios, como é que funciona? Entendeu? Perfeito, Sheila. Obrigada pela oportunidade de poder falar disso. Primeiro que a gente tem duas frentes que as pessoas empreendedoras, as pessoas criativas, elas podem acessar. A gente tem os programas e as nossas iniciativas e a gente tem a nossa infraestrutura. Falando de programas, a gente está com alguns editais em aberto. Eu até brinquei no LinkedIn recentemente que se alguém está esperando o carnaval para o ano começar, não somos nós. O ano já começou, a gente está com o edital aberto, inclusive até sexta-feira dessa semana, né? Não sei quando vai ao ar, mas dia 17 agora de fevereiro a gente tem, desculpa, dia 14 de fevereiro a gente tá com o edital aberto até às 10 horas, que é o Hackathon Fenearte. Então a gente vai estar aqui sábado, dia 15 e 16 de fevereiro. Eu vou estar, a minha equipe toda vai estar rodando esse hackathon tentando propor soluções para a transformação digital da Fenearte. A gente está com outro edital de chamada aberta, que é o Ideaton, que é propondo uma solução para a equidade de gênero, que as inscrições vão até a próxima segunda, dia 17 de fevereiro. Então, fora esses dois editais, a gente está com uma chamada de pré-incubação, que é justamente para pegar essa pessoa, ou CLT, ou que quer empreender, ou que quer, enfim, está com ideia de negócio. A pré-incubação é o que a gente chamava antes de Mind the Biz. Então, quem está acostumado aqui, né, circular pelos nossos espaços e dos nossos programas é o que a gente chamava antes de Mind the Biz, que é esse programa de fase inicial para quem quer empreender. Ele está com chamada aberta, então quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, eu convido a olhar o nosso site, o site do Armazém da Criatividade e do Porto Digital. Vão ser selecionados 50 negócios de todo o estado de Pernambuco. É uma formação para todo o estado de Pernambuco. A gente vai selecionar startups da região metropolitana e do interior e vai ser realizado no formato remoto, com alguns encontros presenciais. Então tem essa oportunidade aqui batendo na porta que todo mundo pode acessar. E quando a gente olha para a nossa infraestrutura, ela hoje está muito disponível para todo mundo. A gente tem nossos agendamentos pelo nosso site, armazendacriatividade.org. Então, quero realizar um evento. O Armazém da Criatividade tem um espaço para evento. Você entra no nosso site e faz esse agendamento. E nós temos algumas categorias. A gente tem a categoria de parceiros, a gente tem a categoria de quem está no nosso empresarial e tem 20% de desconto na nossa infraestrutura. A gente tem a categoria de quem está conosco como coworking e pode ganhar e tem 50% de desconto em qualquer uso da infraestrutura. Então você se identifica a que público você pertence e você faz o seu agendamento e ele vai te mostrar o valor, né, daquele espaço por hora. Então é muito fácil você fazer esse agendamento. A gente confirma, né, de imediato e se tiver alguma necessidade de mais detalhes, em até 48 horas a gente retorna. Então, o showroom, as salas de treinamento, salas de reunião, os nossos laboratórios, esse que a gente tá, o de podcast, que é podcast musical,
fotografia, audiovisual, todos esses espaços, edição de vídeo, de imagem, tudo isso você consegue utilizar fazendo agendamento prévio pelo nosso site. Aí eu reforço para quem não ouviu antes, armazendacriatividade.org, e você consegue ter e usar esse espaço. Para o centro, a gente vai seguir com os laboratórios de economia criativa. Eles vão estar no mesmo espaço. Então, a gente está criando um grande laboratório de economia criativa para contemplar audiovisual, fotografia, musical e podcast. E nós vamos ter novos laboratórios, porque a gente também precisa dar esse salto. Então, a gente vai ter alguns laboratórios novos, entre eles um laboratório gamer. Então, vem muita coisa boa por aí. Bem. E falando em laboratório, como a gente está centralizado no polo de confecções, então, e a gente sabe que é um mercado que está inovando muito, ele hoje precisa estar nessa era digital, nessa atualização, e eu acredito que aqui dá muito essa potencialização. Então, o que é que o armazém vai trazer de inovação, de impacto para essa área? Pensou alguma coisa, algum laboratório específico, alguma atividade, que eu já sei que tem, a gente já sabe que tem, mas é aquela coisa mais fechada. Por a gente não, eu acredito que seja por estar no polo, já fica no final, não tem aquele que vocês também deram uma visão muito grande. Então você realmente disse que não está esperando o carnaval acontecer. A gente está vendo muita reportagem que a gente via raramente. Então hoje muita gente, a gente sempre se pega, eu não sabia que tinha isso aqui, eu não sabia que existia. Às vezes tem gente de Recife que vem, gente que saía daqui para ir para Recife e que quando chega lá sabe que existe aqui também. Então qual a inovação, se tem algum impacto também para essa cadeia que aqui se torna tão forte? Aqui hoje também a gente é centralizado mais entre Caruaru, Santa Cruz e Toritama, mas a gente vê que as cidades das regiões vizinhas também está tendo muito investimento. A gente vê agora que em São Caetano eles também vão ter a expansão, está indo a expansão também do polo de confecções para São Caetano. Então é uma demanda lá que eles vão atender muito grande, que hoje ele se deslocava, né? Entre Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Então a gente ganha mais uma expansão, porque agora a gente já está indo para outro centro. Perfeito. A gente vai com o espaço pensando nessas iniciativas da nossa vocação de território. Então a gente vai ter um laboratório maker, que vai ser um laboratório, né, de multiuso, para que a gente possa atender diversas intencionalidades e formações. E aí é super importante a gente entender que o Porto Digital, tanto no Recife quanto em Caruaru, a gente prioriza e preza pelas nossas vocações, que é inovação, que é empreendedorismo e que é economia criativa. Então, moda faz parte da economia criativa, né? Gamer não vem à toa. Ele faz parte da economia criativa, audiovisual, fotografia. Então, a gente está sempre muito próximo, muito conectado das linguagens, das áreas de atuação que são das nossas expertises, do nosso know-how. Então, empreendedorismo inovador, inovação aberta, inovação e economia criativa vão estar sempre presentes nos nossos laboratórios, nas nossas iniciativas e nas nossas formações. Então, as pessoas podem esperar muito mais na nossa chegada para o centro, porque a gente vai, além de tudo, além de estar mais próximo das pessoas, a gente vai ter também um espaço maior. Então, se a gente já oferece muita coisa aqui, imagina num espaço bem maior, bem centralizado, onde vocês sabem que vão ter uma demanda, que vai criar aquela curiosidade. Que empresa é essa? O que é que está acontecendo? Chama a atenção, os olhos, então automaticamente existe aquela curiosidade. Uma coisa que eu acho importante, que eu acredito que também vocês estão preparados algo para isso, porque a escola do Vicente Monteiro ela é uma escola de tempo integral onde vai pegar aquela juventude, né, que está com todo o gás e com toda a energia. E dentro dali a gente tem Arnaldo da Assunção, a gente tem o Enem, né, o EREM, né, que eles chamam o EREM, que é o antigo colégio estadual, que também pega esse público, que são os colégios do estado, né, de tempo integral com referências. A gente também não pode esquecer que tem o Arnaldo da Assunção, que fica tudo próximo, é como se vocês vão para o centro e ao redor tem muitas escolas públicas, que é justamente o ensino fundamental deles. O armazém pensa em alguma coisa, tem alguma coisa preparada para essa juventude, em termos que eu digo assim, de eles poder estudar, deles poder até trabalhar, ter uma experiência de menor aprendiz dentro daquele tempo, já que a gente está falando de escola com estudo e a maioria deles estudar em tempo integral, e está dentro da rede do Estado. Perfeito. A gente já realiza aqui no Armazém da Criatividade os clubes de programação,
que são clubes que acontecem em escolas públicas aqui de Caruaru, voltados especificamente para o público feminino, porque são clubes de programação que a gente trabalha a questão de equidade de gênero e de inserir mais meninas na área de tecnologia, porque a gente sabe que é uma área que ainda as mulheres não estão lá de forma equânime, né? De forma equitativa com os homens. E estando no centro, a gente vai continuar o trabalho que a gente faz com as escolas, porque quando a gente olha para a formação de talentos, a gente está olhando para a formação de talentos, seja no ensino, seja essa pessoa, né, esse jovem, no ensino médio ou no ensino universitário, no ensino superior. Então, a gente trabalha a formação de talento pegando esses dois eixos, porque a gente entende que a gente precisa sensibilizar aqui, que a gente precisa, como a gente costuma brincar aqui, espalhar a palavra, para que esses jovens entendam que existem outras possibilidades de formação e de atuação profissional, seja, né, seguindo uma carreira, seja empreendendo, criando sua própria solução para o mercado. Então, a gente já faz esse trabalho de sensibilização para esses públicos nessa faixa etária e a gente continuará fazendo no centro também. Porque eu acredito que vai ser um público que devido aos programas que tem dessa inovação, de game, de tudo, é um público que vai pegar, e sem contar que tem várias escolas, né, de tempo integral que ele já Nelson faz Barbalho também perto. Que é tudo, você vai olhando, cada uma tá, né? Então, o Nicanor, que também não fica muito longe, né? É como você estivesse, assim, foi muito assertiva essa ida de vocês para o centro, porque a gente pega não só o comércio, a gente pega a cadeia de estudante aí que está todinha, né, para esse processo. Foi uma visibilidade, eu acredito que o presente é de vocês, né, por estar nos 25 anos, mas quem ganhou foi a população. Porque, assim, é um local que a gente conhece, é uma casa que a gente começou a participar, começou a fazer parte dela e não conhecia o tamanho da potencialização que tinha, de onde a gente vê tantas oportunidades, e sem contar que isso é nosso, né? Porque, para tirar uma dúvida também que muita gente tem, é financiado, é baseado por quem? Se é do governo federal, governo do estado ou município. Perfeito. O Armazém da Criatividade, ele é fruto, né, de uma parceria entre o Porto Digital e o governo do estado de Pernambuco. Talvez, Sheila, essa confusão tenha acontecido porque a gente recebeu a concessão, né, do uso do espaço cultural da antiga fábrica Caruá pela Prefeitura Municipal de Caruaru. Então, claro que a gente, né, tem ele passa a ser parceiro também. E a gente tem esse reconhecimento a ser feito à Prefeitura Municipal de Caruaru, que entendeu a importância do Porto Digital chegar no centro da cidade. Então, a concessão daquele espaço, ele é municipal, né? Em contrapartida, a gente faz o cuidado e a gestão de todo aquele espaço. Então, todo o cuidado de gestão daquele prédio, quando a gente estiver no centro, ele passará a ser da nossa responsabilidade. E a gente é muito grato por ter conseguido, né, essa concessão do espaço pela Prefeitura Municipal. Mas a operação, a manutenção, as iniciativas, o fomento que esse equipamento ele oferta para a população, ele é fruto dessa parceria do governo do estado de Pernambuco com o Porto Digital. E dentro do governo do estado de Pernambuco, mais especificamente, a SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de Pernambuco. Então, é a partir do que a gente chama do modelo, né, jurídico ali, administrativo, é a partir de um contrato de gestão entre o governo do estado e o Porto Digital, né, que é o maior distrito de inovação que a gente tem no país e é de Pernambuco. Que a gente tem esse fruto dentro desse trâmite, que é um contrato de gestão, e é daí que vem o financiamento para a nossa operação aqui em Caruaru. Muito bom. Isso é uma dúvida que todo mundo ficava sem... De quem é? De quem operaciona? A gente diz assim porque quando a gente fala, e a visibilidade que vocês estão tendo na mídia é muito boa, está trazendo, né? Então, muitas perguntas. Vai fazer o quê? E no polo tem isso? Porque o povo vê o polo só como confecções, né? A gente não, aí vai dando essa expansão e aí a gente vai vendo que vai surgir, muita gente vai surgindo dúvida. Perfeito. Então aí a gente está nessa linha, por isso que estou um pouco calada, deixando a Fama falar um pouco de todo esse processo do armazém, porque a gente sabe que tem muito o que oferecer e muito a dar. Outra questão que o povo, assim, a gente fica dúvida, porque, assim, o auditório que a gente considera, que vocês, o home, é muito lindo, muito inovador. E hoje a gente vê que a capacidade dele já é pouca para certos tamanhos de evento. E aqui em Caruaru a gente é muito carente em questão de espaços, né?
Então, a capacidade, ele será ampliado, Sim. a gente vai ter aí uma capacidade de quanto para a gente chegar a fazer? Vamos fazer um evento dentro do Porto Digital, no centro de Caruaru. Veja como isso vai ser importante. Perfeito. E aí, só para poder concluir o pensamento que eu falava antes do papel do município e do Estado, a gente entender a importância, né, de cada um nessa É, contribuição. Então, o município teve um papel super importante importantíssimo, que é um de, prédio de que tem entender, muitas vidas, né? de Vai entender dar a muitas vidas. importância e de confiar no trabalho de mais de 20 anos que a gente tem feito no Recife e saber da nossa notoriedade, da nossa, né, da nossa responsabilidade. Então, o município teve um papel muito importante e o governo do estado de Pernambuco também, por continuar acreditando nessa política pública executada por nós, Porto Digital. Então, só para destacar que todos, né, todas as É. instituições na esfera municipal ou estadual têm sua relevância, sua importância para esse momento que a gente está tanto almejando. E sim, a gente vai ter um auditório com uma capacidade maior. Então, a gente sai agora desse espaço que atende ali, né, para quem nos conhece, aquelas cadeiras de 70 a 80 pessoas, para a gente conseguir colocar agora 156 pessoas no auditório. E ele vai ser um auditório fechado, Eita, estilo cinema, estilo um eita, espaço de muito cinema. bom. Então vai ser muito lindo. A nossa arquiteta, a Marília, é quem está acompanhando junto com a Marabuca esse projeto e ela tem cuidado isso com muito carinho. Então, a CAP, fique ligado que a gente vai ter auditório novo, para a gente tá aí mais uma parceria, né? Vamos esperar aí. A gente desde já assina que essa parceria, porque é de muita importância, a gente cria uma visibilidade muito boa dessa questão, porque a gente como associação, então o dever nosso é mostrar também o que é feito, o desempenhar o Perfeito. papel social, né? Mostrar, a gente sabe que não é fácil o início de carreira para todo mundo, e a gente vê que hoje a gente precisa muito estar, ter inovação, a gente está renovando, e quando a gente tem uma ferramenta dessa, dentro da cidade, com essa capacidade, com essa visibilidade, que eu também confesso que não sabia, que a gente também tem essa questão a gente chama de exportação, né? Que a gente já tem aí, que a mãe é de Caruaru, mas ela brotou para todos os filhos, né? Então é muito importante a gente sair tá dentro do estado de Pernambuco e saber que a gente tem um material, né? Tão importante, onde atende tanta capacidade e que ele está sendo distribuído, porque tudo aquilo que é bom, que é bem feito, que soma, que dá resultado, né, Pamela? Então a gente às vezes diz assim, estou descansada, aí chega aquela pessoa ali, eu comprei, eu vi isso aqui, então eu quero levar para o meu estado, eu quero levar para a minha cidade, eu quero fazer uma parceria. Isso é de extrema importância, porque o Porto Digital, se ele não tivesse esse trabalho, se ele não viesse dando esse resultado, jamais o governo do estado estaria apoiando, o município estaria apoiando, e a gente tem que aqui ressaltar, a gente não vai falar de política, mas a gente tem que ressaltar que a gestão atual, tanto estadual como municipal, eles deixam bem claro essa inovação, esse cuidado, essa tecnologia que ele vem ter, porque a gente vê que a gente tem uma expansão para tudo, a gente vê todas as áreas com projetos, quando eu digo projetos, são todos, porque eles estão pensando em infraestrutura, eles pensam em tudo. Então, eu acho que não é só falar, que às vezes a gente tem que ter muito cuidado em falar, porque o povo, é política, não é. Mas a gente tem que dar o ditado mais certo, a César o que é de César. Uhum. Mas eu acredito e vejo que o nosso estado, o nosso município, ele tem avançado bastante. E é através desses projetos, é através que a gente não consegue fazer nada sozinho. Mas Uhum. quando a gente se abre, quando a gente começa a fazer parceria, quando a gente começa a ver que as coisas estão andando, que aquela coisa está dando rentabilidade, que aquela questão está dando, então isso abre uma abertura, porque todos ganham. Ganha a sociedade, ganha a gestão pública, né? Isso é de extrema importância, muito importante a gente ver que esse somatório, né? Que a gente pode Uhum. dizer que De é um força. somatório de força, de parceria, de mentes brilhantes como Uhum. a sua. Ah, E assim, obrigada. deixa muito orgulhoso também a gente ver que está sendo liderada por uma mulher, né? Também. Obrigada. A gente também vamos já ao lado feminista, falar um pouco, né? Porque antes a gente achava que não podia chegar, né? E hoje a gente vê que tem tantas portas abertas, e aí a gente fica olhando e vendo aí o quanto você tem de conhecimento, o quanto pensa, o quanto está trazendo de conhecimento também para a nossa região.
Então, me Obrigada. diga aí o que é que a gente pode ter de inovação e de um crescimento profissional dentro de toda essa mudança, dessa infraestrutura que a gente está trazendo para cá. Perfeito. A exemplo desses editais que eu falei, principalmente da pré-incubação que está aberto, a gente pode trazer para as pessoas que estão empreendendo em Caruaru cada vez mais formação e qualificação e cada vez mais conectando com, com quem a gente se conecta no Porto Digital. Então, isso é importante, né? Quem está começando uma trajetória, quem está no nível de startup, iniciando ali na fase da pré-incubação, depois vai precisar passar por uma incubação, tem uma trilha a ser percorrida. Então, a gente vai estar apoiando toda essa jornada, seja com o nosso programa de pré-incubação, a nossa incubação, a nossa comunidade. A gente tem um coordenador de comunidade, que é o Daniel, e ele tem preparado várias iniciativas para a gente poder fomentar ainda mais essas startups e esses negócios a partir da nossa chegada no centro da cidade. Então, eu reforço para as pessoas que empreendem, para as pessoas que querem empreender, para que se aproximem da gente, das nossas iniciativas, venham entender o que é que a gente faz por aqui, até porque a gente é um grande conector. Na verdade, a gente diz que no Porto Digital é onde as conexões acontecem, porque de fato é. Então, a gente consegue também conectar com outros parceiros, com outros apoiadores, para que a gente consiga tracionar esses negócios. Muito bem, muito bem. E me fala um pouquinho, agora vamos agora à CAP. Certo. Diante dessa parceria, para a gente, assim, para a CAP, ela foi de grande importância, porque a gente sai totalmente daquele contador, né? Que fica aquela visão de contador que é dentro do escritório, detrás de um birô, só analisando papel. E quando a gente chega com essa inovação, a CAP agora está gravando podcast, a CAP agora tem. Então, cria aquela interrogação. Quais os assuntos que a gente está abordando? Então, assim, a gente teve um saldo muito positivo, aproveitando que esse ano a gente renovou toda a agenda, como a gente já está pré-agendada aí com vocês. E aí a gente pretende continuar a parceria, mas com essa questão aí que a gente vai ver que vai vir uma grande força para a gente também. E para o armazém da criatividade, qual foi a importância que a CAP veio trazendo para ele? Se a Perfeito. gente, vocês já tiveram algum expositivo, negativo, por que essa pergunta? Porque é importante tanto para a CAP, e acredito, para Armazém da Criatividade, que através também da CAP, muitos contadores, muitos nossos clientes vêm atrás, porque a gente sempre está conversando, está mostrando que tem uma ferramenta, muitos contadores estão procurando a sala para estar fazendo reunião, está fazendo network, fazendo tudo isso. Então, para essa parceria foi muito positiva, muito assertiva para a CAP. E em contrapartida, o armazém teve essa mesma visibilidade. Perfeito, Sheila. A gente ficou muito feliz de poder ter essa parceria com vocês, porque a gente conseguiu fazer o que a gente mais gosta, que é levar mais formação e qualificação para as pessoas. Então, a Manu, né, sempre ministrando para a gente os workshops que a gente pôde disponibilizar para o nosso público. A gente já está na segunda trilha de workshop. É importante dizer que a primeira parte foi interna para a nossa equipe, então Que a gente... a gente foi e capacitou, e também, porque a gente acredita no poder do conhecimento e da formação, então a gente não Exato. poderia começar se não fosse pela nossa equipe primeiro. Então, o nosso financeiro foi quem primeiro recebeu essa formação e a gente depois disponibilizou ela para o público de forma gratuita. Então, é de fato aquela parceria ganha-ganha, né? Então, vocês ganham ao acessar essa estrutura, os clientes de vocês, os associados ganham, porque vocês estão acessando também esse espaço, e quem é o público do armazém também ganha, porque a gente está ofertando com muita qualidade, né, conhecimento de forma gratuita, nessas pílulas de conhecimento, com esses workshops de forma gratuita para todo mundo. Então, parceria boa é dessa forma, onde todo mundo sai ganhando, onde a gente amplia, né, a rede, onde essa rede ela não fica só com esses dois conectores na Armazém da Criatividade e a CAP, a associação, mas isso vai ganhando outros conectores e outras pessoas também. É assim que a gente forma, de fato, uma grande rede, quando a gente está olhando para o ecossistema, quando a gente está olhando para a gestão desse ecossistema. Então, para a gente tem sido muito bom. E às vezes o pessoal, acontece muito, né, Manu? A gente também recebe, eita, eu não sabia que ia ter aquela questão ali. Às vezes também, por conta da distância, então eu acredito que essas trilhas também, a partir do momento que você estiver no centro, então eu acredito que a gente vai dar aquela demandada, né, como se diz, porque vai atingir mais alvo, vai atingir mais gente, está ali no centro. Eu acho que também
não, eu acredito que vocês têm pensado tudo, mas será interessante essas trilhas deixar de modo mais visual, ali na frente até do espaço cultural, não sei se em LED, sem placa, sem o que for, mas para Hum, realmente saber que ali a gente pode dizer que é uma extensão, né? Está sendo uma qualificação para aqueles profissionais que estão ali. Não é o fato porque você hoje é um profissional, você é um empreendedor, que você tem que extasiar ali, né? A gente sabe que a gente precisa dessa inovação e a gente tem tudo isso gratuitamente com um instrumento, uma ferramenta com pessoas totalmente capacitadas que está ali para somar e a levantar, né? perfeito. A gente vai ter ainda mais. A gente vai aumentar as trilhas, a gente vai ter eventos para cultura, para economia criativa, a gente vai ter muitas iniciativas para empreendedorismo, para conectar. Então, a gente de fato vai fazer muito barulho no centro da cidade. Oh, que coisa boa. Então a gente fica feliz, fica grata, né, por essa parceria tão maravilhosa. E vamos ver se a gente tem algumas perguntinhas. Então, a gente recebeu aqui o ACAPcast. Esse ano está com inovação. Vou ressaltar mais uma vez que a gente está abrindo uma live no Instagram nosso. Então, você que nos segue, fique ligado no Instagram, que geralmente a gente informa antes. E os nossos entrevistados, então, a gente sentiu essa necessidade que os nossos associados, às vezes, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, às vezes quando termina, então a gente abriu esse espaço para o nosso associado, o nosso público em geral, estar fazendo alguma interação conosco e automaticamente perguntando alguma dúvida que ele tenha. E aqui a gente temos duas. Quero iniciar na área de inovação. Como posso começar? Perfeito. Eu te digo que você comece por essas maratonas que eu mencionei, ideatons e hackathons. Como é que funcionam? Elas são maratonas mais curtas. O ideaton a gente faz ele em um dia e o hackathon nós fazemos em 2 dias. Então, é a melhor forma de você entender um pouco como é que funciona, qual é o racional por trás, quais são as ferramentas, o mão na massa. Então, se você está disponível, né, para esses finais de semana agora de fevereiro, eu sei que tem várias prévias carnavalescas, a gente vai estar disputando com a sucata, mas dia 15 de fevereiro tem o hackathon da FENEARTE, dia 15 e 16, e dia 22 tem o Ideaton, mas a gente vai ter outros hackathons, a gente vai ter um em março, que vai ser o hackathon do Março das Minas, que é em comemoração ao mês né, internacional do Dia Internacional das Mulheres. Então, essas iniciativas são a porta de entrada, porque elas são mais curtas, intensas, e você consegue já ficar encantado, ser fisgado por esse mundo da inovação e do empreendedorismo, e aí depois tem um leque de repertório, assim, que a gente pode, né, proporcionar, pode informar e conectar também. Ótimo. Como posso incubar meu negócio para desenvolver no armazém? Me Maravilha. explica um pouco, às vezes, quando a gente fala incubar, não é uma linguagem tão tradicional. Então, dá uma Perfeito. ampliada. No mundo do empreendedorismo inovador, a gente vai ter algumas terminologias para se referir ao nível de maturidade de um negócio. Então, quando eu digo que a gente está com edital de pré-incubação, eu estou falando daquele nível de maturidade de quem está de fato no campo da ideia. Você ainda não está, você pode até estar faturando, mas você não precisa ter um grande faturamento ou até mesmo nem estar faturando. Então, esse nível de pré-incubação é para quem está nessa fase de maturidade, que começou o negócio, está com ideia, mas ainda não tem um cliente, é para você. Incubação, é por isso que a gente tem a incubadora, ela é para um nível de negócio, de maturidade. Então, pensa ali, né, nós seres humanos, os níveis de maturidade que a gente tem para atingir a nossa fase adulta, depois a nossa senioridade. A incubação é para aquele momento de vida do negócio, quando ele já está um pouco mais maduro. Ele não atingiu a completude, mas a gente entende que ele já está um pouco mais maduro, né? Ele já está faturando, ele já tem algum cliente, o produto já foi validado, a solução já foi validada, mas ele ainda precisa ganhar atração. É nessa fase da incubação que ele consegue fazer isso. Quando a gente gradua essa startup, né, porque a gente fala de graduação, ela gradua, a gente faz a graduação dessa startup, ela pode seguir para esse pós. Então, imagina ali, ensino médio seria a pré-incubação, a graduação seria a universidade e a pós-graduação seria o que a gente pode fazer após a incubação, que é ou aceleração ou internacionalização, que é um tipo de aceleração também. Depende do nível desse negócio, dessa solução. Se ele já tiver para um nível de internacionalização, ele já pode seguir. Geralmente ainda precisa passar por uma aceleração para depois chegar no nível de internacionalização. Então, esses nomes se referem aos níveis de maturidade que a gente categoriza um negócio. Inclusive, a gente tem até um teste no nosso perfil do Armazém,
lá no @Armazena Criatividade, que o negócio ele pode fazer esse checklist para saber em que nível de maturidade ele está o seu negócio. Porque são essas as fases que são percorridas. É por isso que a gente fala em trilha, em esteira de empreendedorismo. Porque você precisa percorrer esse passo a passo para que o seu negócio ele ganhe um nível de maturidade e fortalecimento, para que ele não caia no que a gente brinca também aqui internamente, que é o vale da sombra da morte. Porque muitos negócios eles acabam morrendo nos 2 primeiros anos. Estatisticamente E aí a isso gente é precisa que comprovado. você tenha, né, conhecimento, tenha formação para que esse teu negócio você consiga, né, passar por esse momento mais difícil, que são os anos iniciais. Então é isso. Muito bem. Pamela, eu quero agradecer esse bate-papo. Eu acredito que me foram tiradas muitas dúvidas, levou um conhecimento muito grande, porque a gente tentou o máximo aqui absorver as perguntas, as dúvidas que o pessoal tinha, mas a gente sabe que isso é um começo, porque é uma ferramenta que traz uma oportunidade gigantesca, mas a gente já está muito feliz. A CAP tem totalmente gratidão. E, mais uma vez, muito obrigado e aguarde, porque eles vão chegar fazendo barulho no nosso centro e a CAP está coladinha com vocês, que a gente possa ter um ano aí de parceria brilhante e o que vocês precisar, a CAP está de porta aberta para o que vocês precisar dessa movimentação, precisar de divulgação, então a gente está aqui para fazer parte. Se vocês, uma coisa que também eu acho que seria também interessante, a gente vê que é muito voltada mais para a parte de comércio de coisa, mas a gente queria também ter essa questão. Eu não acredito, não sei se ainda vocês têm, se vocês criaram, era uma para a parte de serviço também, porque os serviços também estão precisando dessa inovação, dessa movimentação. Eu falo isso também para os contadores, para médico, para advogado, para todo início, porque a gente vê que o armazém trata do início do negócio, né? Então a gente dá essa porta, então eu acredito que a parte de serviço também ficaria muito enriquecida se vocês tivessem essa oportunidade também de estar abrindo esses partes. A gente dizer assim, lá também eu tenho um ponto de referência para ir ter uma sala específica, eu vou ter um evento específico, né? Então isso aí, você se dizer assim, Sheila, a gente está precisando fazer essas trilhas, fazer uma inovação com a área contábil, que a gente sabe que a gente também fica no centro, então a gente tem várias cidades, né, que acolhe, fica próximo, então conte conosco para a gente fazer um evento aí também, nesse processo de abertura, de inovação, a gente está de portas abertas para também contribuir para essa sociedade, que tanto está precisando, né? Obrigada, Sheila. Obrigada a todo mundo, Manu. O Armazém da Criatividade, Porto Digital em Caruaru, ele tá para atender todo o negócio em qualquer uma dessas fases de nível de maturidade. E eu tenho certeza que muito do que a gente vai propor, o que a gente já propõe agora e o que a gente vai propor com maior escala no centro, vai conseguir acolher e atender e chegar em muita gente. Obrigada pelo espaço, pela partilha e pela parceria também. Muito obrigada.